Meus amigos, nós vivemos para ver esse dia chegar. O dia que o nosso maguinho querido, quem sabe, quem acompanha aí há mais tempo sabe que eu, tenho um lugarzinho aqui pro mago no meu coração. Toda season eu vou de maguinho, eu insisto. E assim, a gente teve uma season ótima na season 2 e depois foi só ladeira abaixo. Season 3 o mago tava uma merda, season 4 uma merda e... finalmente, a gente tem o mago ali na posição mais hypada e mais meta do momento. A gente viveu pra ver esse dia chegar. E o seguinte, eu não tenho tido muito tempo, e o tempo que eu tenho, eu tava aqui, ó, grindando, farmando, porque o jogo tá muito gostoso nessa Season 5. E assim, eu tive que escolher. O tempo que eu tive, eu optei por jogar e eu não tive tempo de fazer o vídeo. Mas, agora que tá delicinha, a build já tá aqui daquele jeito, otimizada, e eu aprendi muita coisa com essa build, eu precisava compartilhar isso com vocês. Quem é meu seguidor aí há mais tempo, sabe que eu sou bem didático, que eu gosto de explicar nos mínimos detalhes, que eu gosto de testar, vocês estão ligados. Então vocês sabem que eu vou olhar tudo no detalhe, e eu vou mostrar aqui pra vocês e tirar todas aquelas dúvidas que todo mundo tem. Quando que eu consigo migrar para essa build, né? Porque eu sei que tem gente que, ai, Caio, eu tô tentando fazer e tal, mas a minha build não tá funcionando. Então, quando que você consegue migrar para ela, porque é uma build que é embaçada de fazer? O que que você precisa ter de atributos para você conseguir migrar para ela? Eu uso Tirael ou uso o Traje do Infinito? Eu uso o Punho do Destino ou uso uma luva normal? Eu uso a calça de Tibalt ou eu uso uma calça lendária normal? Todas essas dúvidas eu vou tirar pra vocês. O que eu preciso ter lá no meu amuleto? O que precisa ter no amuleto pro negócio começar a funcionar? Então tudo isso eu vou tirar as dúvidas pra vocês. Beleza? Fica aí comigo e vamos lá. E só um recadinho rápido aí, um disclaimer. Meus vídeos sempre são longos, porque eu gosto de ser didático e de explicar detalhe do detalhe para todo mundo entender muito bem todos os pontos da build direitinho. Eu gosto de fazer meus guias assim bem explicados, então vai ser longo, mas... se você tá interessado aqui em alguma coisa muito específica e você não quer ver a parada toda, como sempre eu vou deixar aqui embaixo, todos os capítulos bem divididos para que você possa pular para o capítulo que mais te interessa. Então se você quer saber só qual a diferença da luva lendária para Punho do Destino, então você procura aqui embaixo que vai ter um capítulo só disso, e aí você vai direto nesse capítulo, assiste esse capítulo e vai embora se quiser. Mas... é isso, deixar aquele aviso, vai ser longo, fica aqui comigo. Mas antes, para aqueles descrentes, pros céticos que não acreditam que essa build tá muito acima das outras do jogo, que esse é o personagem mais meta do momento, só pra comprovar aqui, fiz só um pitzinho, 125, só pra mostrar o power level aqui da build. E assim, vou subir mais, porque teve espaço, eu consegui terminar com bastante tempo sobrando, sobrou mais ou menos ali, a gente vai ver, eu já até esqueci quanto tempo sobrou, mas sobrou bastante tempo no final. Eu morri uma vez no boss e tive que refazer e ainda assim sobrou tempo. Então, dá pra puxar isso pra níveis mais altos. O Mekuna, que é o cara assim, é o mago mais insano do momento. O moleque é outro nível, mas ele só faz isso, né? Ele deve jogar umas 16 horas por dia. Mas, méritos do cara, o cara é o mais insano, ele já fez pitch 157 com essa build e muita coisa, eu com certeza me espelho no cara. O cara é muito foda. Então tem que dar os créditos pra quem merece. E o cara tá fazendo pitch 157. Essa build tá muito foda. Tá muito foda. E justo o pitch que eu fui gravar, saiu com essa gordola, que pra mim é o mais difícil, porque ela coloca essa aguinha aí no chão, e aí ela explode essa água, e você tem pouquíssimo tempo de desviar. Você tá vendo? Quase que eu morri aí, porque pegou só de cantinho. E eu tenho dificuldade de enxergar, porque tem tanta coisa na tela rolando que eu, às vezes, não enxergo essa aguinha. Então você tem que ficar se mexendo toda hora. Então eu morri uma vez, e ainda assim... matei ela sobrando ali, ó, 6 minutos. Então dá pra puxar isso muito mais ainda. Mas foi só pra mostrar pra vocês o power level do jeito que tá por enquanto. Mas eu vou puxar mais e vocês vão acompanhar comigo. E Horda Tier 8? Fazemos também. E com extrema facilidade. Vocês estão vendo aí? É modo easy. Fazer com mago é fazer no modo easy.
Assim, se você tá pegando a tela inteirinha, as suas lanças estão pegando todo mundo no modo automático, você não precisa dar target em nada. Pra jogar no controle é ótimo, porque você não precisa mirar em nada. Assim, é jogar no modo easy. Fácil, fácil, fácil. Faço tier 8, farmo no tier 8 tranquilo. Elite! Temos Lilith também. Ó, não dá nem tempo de eu comentar nada, gente. É insano. Insano, totalmente insano. Quem quer matar a Lilith pra pegar uma pecinha lá pra conseguir depois craftar Uber, é essa build. É totalmente insana. Um dos segredos aqui é que usando o Punho do Destino, você causa stagger muito rápido. Vocês viram que eu consegui dar stagger nela muito rápido antes dela spawnar aquelas bolhotas lá. Aquelas bolhas que soltam os fantasminha que mata todo mundo. Então ela não soltou aquelas bolhas, então você pula praticamente tudo, tá vendo? Então ela nem... Tá vendo? Não tem que fugir de nada. Fica muito mais fácil de fazer se você não tem que fugir das bolotinhas. Então, e o segredo pra fazer isso é você conseguir dar stagger nela antes dela spawnar aquelas bolhas. E aqui a gente faz novamente. Jogar com esse mago nessa season é jogar no modo easy. Tá muito fácil. Agora que vocês estão convencidos que realmente vale a pena migrar eventualmente para essa build, vamos explicar o básico do básico aqui para quem caiu de maduro, não manja nada de mago. Seguinte, esse afixo aqui é o afixo que manda tudo. Esse é um afixo novo que entrou na Season 5 e não tinha na Season 4. E é por isso que não tinha essa build antes da Season 5. Esse é o afixo que chama energia estilhaçante. E esse afixo basicamente diz que acertos críticos com a lança elétrica, eles vão causar um daninho ali de 4.800, que parece pouco. E, além disso, ela propaga até 5 inimigos. Se tiver um boss sozinho, né, single target, ele causa esses 4.800, acabou. Se tiver inimigos em volta, ele propaga para esses outros inimigos em volta, e quando causar nos outros também propaga de volta. Então, quando tem grupo, um propaga para o outro, vira um efeito dominó, todo mundo se causa dano, o negócio fica absurdo. 4.800 de dano parece pouco, mas aí tem uma segunda linha aqui. O dano é aumentado pelo seu bônus de dano de acerto crítico. Então, o que acontece? Se você... E aí, vocês estão vendo que não tem cap? Esse é o segredo para achar as build meta para qualquer personagem. Você tem que achar as coisas que não são capadas. E eles não caparam esse daqui. Isso significa que a gente pode escalar ao infinito. Se não tem cap, quanto mais eu colocar de acerto crítico, mais isso vai escalar para cima. Então, o que a gente faz? A gente tenta colocar a maior quantidade possível de dano de acerto crítico, porque isso vai basicamente escalar 2 vezes. Uma vez aqui no dano base, então esses 4.800 vai ser escalado uma vez vezes 1.800 aqui, que é o que eu tenho, 1.800%. E quando esse dano for causado, ele vai ser multiplicado por todos os seus multiplicadores e os seus aditivos de novo. Então esse bônus de dano de acerto crítico, ele acaba sendo duplicado porque ele aparece aqui no afixo e porque depois, quando o dano é causado, ele também vai ser multiplicado de novo. Então isso faz com que, no final das contas, esses 4.800 cheguem em valores bem altos ali, de 50 milhões, 60 milhões, 70 milhões e por aí vai. Você começa na base ali de uns, no mínimo ali, de 15 a 20 milhões tranquilo, só que o negócio vai escalando. A outra maneira da gente escalar infinito, outra coisa que não tem cap, que isso tem sido utilizado pelos magos, e isso já desde a season passada, é a maestria de conjuração. A maestria de conjuração não tem cap. Então, quanto mais conjurações você tiver, mais você vai ter um multiplicador de dano. No meu caso aqui, eu tenho 8 pontos na minha conjuração, na minha maestria de conjuração. Isso significa que para cada conjuração, então, eu tenho 8% a mais de dano multiplicativo, vocês estão vendo um xizinho ali. Se eu tiver 10 conjurações simultaneamente rodando por aí, eu tenho então 80%. Se eu tiver 20, eu tenho 160%. Se eu tiver 40 conjurações simultâneas rodando, e aí isso a gente consegue acompanhar ali, eu já mostro para vocês, eu tenho então 320. 320% multiplicativo. 320% multiplicativo é multiplicar o seu dano por 4 vezes 4.2. Você pega o seu dano e multiplica por 4. É muito forte isso.
Muito forte, muito forte. A gente tá sempre olhando multiplicativos ali de 1.2, 1.3, 1.5 no máximo. Aqui a gente tá falando de um multiplicador 4.2, que dá pra chegar no 40, dá pra chegar nos 35. Você chega ali nos 4 de multiplicativo. Então é muito forte. Então vocês estão entendendo o quão forte isso, o potencial disso? Então você tá pegando esse multiplicador aqui, que tá pegando o seu dano crítico e vai contar ele 2 vezes. E, além disso, a gente está usando maestria de conjuração e tentando escalar isso para o máximo. Isso vai levar o mago para valores de dano assim muito altos. A outra peça essencial para essa build, e que foi algo também que foi modificado nessa Season 5, então foi uma alteração no item aqui, no amuleto, que é o amuleto das orbes, da Frozen Orb, da Orbe congelada. Nessa Season, o que eles fizeram é adicionar aqui uma questão de recarga de conjuração ali, que vocês estão vendo, eu já deixei enfatizado. As recargas de conjuração são reduzidas e aí o base pode ir de 0,1 a 0,3 quando um orbe congelado explode. Então, o que você faz? O que a gente vai fazer? A gente vai usar isso para reduzir a recarga da nossa lança e a gente vai tentar spamar essa lança o mais rápido possível. Então a gente vai combinar o Frozen Orb com a lança e a gente vai usar a Frozen Orb, a Orbe congelada, não como a fonte de dano, mas como uma skill de suporte para reduzir o cooldown das suas lanças congeladas. Só para vocês verem o quão dependente dos itens é, mesmo que você tenha dropado lá um amuleto qualquer, e você tente rodar ele, olha só o que acontece aqui. A gente solta uma orb e olha lá. Olha o cooldown da lança. Aí eu vou, beleza, vou soltar aqui, ó. Deixa eu fechar aqui pra vocês verem a mana também. Aí eu vou soltar umas orb, acabou minha mana. E aí ainda tô com cooldown. Aí solto umas orb, acabou minha mana. Aí o cooldown tá 10, não tá diminuindo. E aí eu vou ter que soltar umas orb pra ajudar, mas acabou a mana. E não se reduziu o cooldown. Não dá. Aí, olha só como já vai mudando só de trocar um amuleto. Esse amuleto aqui, ele dá 0,1 segundo de redução de recarga quando estoura uma orb. Esse meu aqui, ele de base dava 0,3 e eu coloquei 3 Masterworking para ele ficar 0,7. Então, só aí, vocês estavam vendo que eu estava tendo muita dificuldade, né? Só dessa mudança aqui, ó, ele já começa a funcionar um pouco melhor, ó. Ó. Só isso. Só isso ele já começa a funcionar um pouco melhor. Não tá perfeito, mas já tá bem melhor. Olha só como já mudou. Então, primeiro ponto essencial. Você tem que ter um amuleto que tenha, no mínimo, tem que ter 0,3 de base. Ele tem que ter 0,3 de base e você tem que subir isso para no mínimo 0,5. 0,6 é o que eu mais indicaria. Pelo menos 0,6. Para chegar no 0,6, você tem que pegar um que tenha 0,3 de base, você tem que conseguir colocar pelo menos 2 Masterwork nele, ele vai para 0,6. E aí o terceiro Masterwork você põe onde você quiser. Recomendo colocar na maestria de conjuração, nem sempre a gente consegue acertar o terceiro, né? Porque precisa de muito material. Para fazer o que eu fiz aqui, eu gastei bastante material, tive que farmar bastante. Então esse é o primeiro ponto. Quando a gente dropa o Chaco, olha esse Chaco, gente. Eu dropei o Chaco, né? Tive muita dificuldade lá na Season 2 para dropar o Chaco, mas essa Season aqui foi tranquilo, dropamos rapidinho. E como eu farmei bastante material, eu já meti 3 Masterwork na redução de recarga. Então ele foi para 44. Fiz muito Varshan, consegui dropar um Varshan aqui, um anelzinho de tal racha, que tinha o afixo, o Great Affix, ele tinha GA ali na redução de recarga, e eu ainda coloquei 3 Masterwork na redução de recarga. Olha só a diferença. Só de fazer isso. Olha a diferença. A gente estava chegando ali nos 15, né, de conjurações. Aqui, a recarga tá muito menor. Tá muito menor. Ele já tá subindo, ó. Tava dando no 15, já tá indo para 30, 31, 33. E aí, se eu colocar aqui, eu tenho esse punho do destino também, que é assim, fora de série, gente. Obviamente, eu farmei muito a besta no gelo até cair uma dessa. Esse aqui tá me dando 100% de chance de golpe de sorte. Eu já vou mostrar pra vocês o impacto disso.
a diferença disso é absurda. O golpe de sorte leva isso para outro nível. Outro nível. O negócio sobe muito rápido, muito rapidinho. E tá vendo que tá chegando ali, ó, 40, 42. Tá subindo muito? Então, o que eu tô querendo explicar para vocês? Que, infelizmente, essa build é altamente dependente de você ter os itens mais absurdos e você ainda fazer os Masterworking. Então, eu recomendo você progredir para essa build só quando você tiver um pouquinho dessas coisas. Então, para começar, tem que ter um amuleto com pelo menos 0,6 ali na redução de cooldown. Você tem que ter um chacozinho para dar aquela redução de recarga. Tem que ter um tal racha com redução de recarga. Então vocês estão vendo? Tem uma combinação de fatores ali para você conseguir fazer a build funcionar. Porque senão fica daquele jeito que eu mostrei para vocês, ó. Se não tiver os itens certos, ela fica meio merdola. Ela fica... Você não consegue fazer o negócio funcionar. Ó. Acaba a mana, entendeu? Não dá. Então, o que você pode fazer alternativamente até que você... né, consiga dropar os itens? Você pode jogar com uma build um pouquinho mais direcionada para Frozen Orb. Um pouquinho mais do que a gente fazia na Season 4, né? Onde você vai focar o dano na Frozen Orb mesmo. E para isso funcionar, você tem que fazer umas modificações para você ter mais retorno de mana. Então, eu até tenho aqui alguns exemplos para mostrar para vocês de itens que ajudariam com isso. Na Season passada, eu usava um peitoral mais ou menos que nem esse aqui. Esse peitoral, vocês estão vendo que ele dá mana por segundo? Então, essa mana por segundo com GA no mana por segundo, na hora que você coloca o Masterwork, ela chega a mais 8. Quando ela chega a mais 8, e aí você tá com as conjurações subindo, a conjuração, além de aumentar o dano, ela também aumenta a sua regeneração de mana. Quando você tem aquele mais 8, isso faz com que você comece a ter mana suficiente. Só aquele mais 8 por segundo já ajuda bastante a você ter mana suficiente para rodar a build. Outra modificação que você faz quando você tá... ainda você não tá com os itens perfeitos. Vocês estão vendo que eu não tenho nenhum ponto aqui em Frozen Orb? Nesse caso, você ia ter você ia colocar um monte de ponto aqui no Frozen Orb, o máximo possível. Você vai colocar todos os seus pontos em Frozen Orb. E aí, você vai colocar aqui, ó. Pra você ganhar 5 de mana toda vez que você atingir um inimigo congelado. Não vai funcionar em boss. E aí, você vai colocar aqui... você vai tirar esses aqui do impacto elétrico que eu tô aqui. E você vai ter aqui no condutor revigorante. Toda vez que você absorver uma energia crepitante, você ganha 4 de mana. E você também vai ter isso daqui para você ganhar um pouquinho de mana para ajudar também. Então, todos esses itens, o mais 6 lá no peitoral, tudo isso faz com que você consiga ter uma gestão de mana um pouquinho melhor para você ir jogando de Frozen Orb até você dropar e fazer Masterwork e você conseguir migrar para lança. Beleza? Beleza, então. Migrei para lança, já tô com os itens top, mas agora eu tô com algumas dúvidas. Muita gente me faz essas perguntas e eu vou tirar algumas dessas dúvidas. Caio, posso usar... Eu dropei um amuleto que ele tá com o 0,3 que você falou lá na recarga, mas no afixo único dele, aqui embaixo, vocês estão vendo, ele tá com 35, ele tá no mínimo. Esse 35 faz com que você também tenha uns 50 aqui no golpe de sorte. Qual que é o impacto disso? O impacto disso é esse efeito dominó de quando você solta uma orb, ela gera uma conjuração, e a conjuração gera uma orb, essa orb gera uma conjuração, vira um efeito em cascata, um efeito dominó, ela vai acontecer muito menos. E você vai ter que gastar muito mais mana, e você vai ter que castar muito mais, e não vai subir daquele jeito absurdo que vocês viram, que rapidamente chegou em 40 conjurações. Então você quer um amuleto que, além do 0,3 aqui, ele também tenha pelo menos acima de 50% aqui, que isso vai fazer com que você tenha pelo menos ali um próximo de 70%, acima de 70% aqui embaixo no golpe de sorte. Qual que é o impacto disso? Golpe de sorte. Vamos lembrar o que é o golpe de sorte. Quando eu olho aqui, suas conjurações têm até 78% de chance de lançar um orb. Isso significa que toda lança, 78% delas vão lançar um orb? Não. Porque é um golpe de sorte. O golpe de sorte você tem que multiplicar pela chance de golpe de sorte base da skill, da habilidade.
A lança elétrica de base, ela tem apenas, acho que é 6 ou 7%, porque aqui eu já tenho um pouquinho de bônus lá que eu não consegui tirar, mas assim, eu tirei um item para tentar ver a base. Ela tá lá, entre 6 e 7% de chance de sorte base. Isso eu tenho que multiplicar, então, esse 78% por 7%. O resultado disso vai dar 5,46%. É uma chance baixinha. Então, as suas conjurações têm só 5% de chance de soltar um orbe. Então, você tem 40, mesmo que você tenha 30 conjurações, vocês estão entendendo que é uma quantidade baixinha, não vai ter tantas orbes? E aí, essas orbes, por sua vez, tem 50% ou 35% de chance de gerar uma nova conjuração. Isso faz com que você não consiga atingir níveis altos ali, acumular uma quantidade alta de conjurações. Então, se você fizer duas coisas, uma, procurar usar um amuleto que esteja mais próximo aqui do 90%, por um lado, e do outro, aumentar o seu golpe de sorte, e aí você pode fazer isso como Punho do Destino. Eu peguei essa Punho do Destino novamente, cagado, muita sorte. Peguei essa Punho do Destino e, mesmo eu colocando o meu Masterwork na chance de acerto crítico, eu consegui, ela tem 100% a mais de chance de golpe de sorte. Eu quero mostrar para vocês a diferença disso. Fazendo a continha de golpe de sorte, eu coloco a Punho do Destino e a minha chance de golpe de sorte base da lança elétrica, ela vai de 7 para 12%. Fazendo essa mesma multiplicação, agora eu tenho 9,36% ao invés de 5%. É quase o dobro de chance de conjurar os orbes. Então, as minhas lanças vão conjurar com mais frequência o orbe. Esse orbe vai gerar com mais frequência as conjurações. E esse efeito cascata, esse efeito dominó, ele acontece com mais frequência. E por isso você consegue atingir a valores maiores de quantidade de conjurações ativas simultaneamente. Aí outra pergunta que me fazem. Cara, então por que você não colocou o Masterwork na chance de golpe de sorte? E aí eu te explico. A gente volta aqui e a gente lembra que esse afixo aqui, que é o afixo da energia estilhaçante, ele vai rolar só em acertos críticos com a lança. Então, se eu tiver um acerto que não seja crítico, não vai rolar esse dano. E essa é a sua principal fonte de dano. A gente vê vários daninhos ali de 1 milhão, 2 milhões, que é das orbes. É pouco dano. Isso aqui tá dando 50, enquanto a orbe tá dando 1. Então, eu quero ter a maior quantidade possível de acerto crítico. Então, o ideal seria você ter uma Exu de 40, a minha tá com 31. O ideal seria ter uma Exu de 40, que ela vai te dar 40% de chance de acerto crítico. E aí, você tem aqui, se a gente olhar aqui rapidamente, a gente tem aqui já a base da lança elétrica. Esse aperfeiçoamento aqui, ele aumenta 15% de chance de acerto crítico da lança elétrica. Ou seja, 40 da Exu, 15 aqui, eu já tenho 55. No resto dos meus itens, eu tenho que ter os 45 excedente, ou pelo menos uns 40 por aí. Por isso, eu coloquei chance de... E como a gente não tá aqui usando a gente tá tendo que usar um staff e a gente não tem a arma de segunda mão, a gente não tem aquela chance de acerto crítico da arma de segunda mão também. E, para ajudar ainda mais, o tal racha não tem chance de acerto crítico. Então, considerando tudo isso, você tem apenas 2 itens aqui, né, tirando a bota, para te dar chance de acerto crítico, que é a luva e um dos anéis. Então, aqui você tem que tentar garantir que você tenha uma quantidade alta ali de chance de acerto crítico vindo da luva. É por isso. Mas a gente não para por aí, né? Então, luva, Punho do Destino versus luva normal. E aí, mas e o dano? Porque assim, numa luva normal, você coloca dano de acerto crítico e isso não vai escalar o dano da lança? Vai. Você tem total razão. Vai escalar bastante. E eu vou perder isso porque não tem dano de acerto crítico no Punho do Destino. Será que vale a pena fazer a troca? Essa é uma pergunta muito válida. Então, o primeiro ponto é a gente confirmar o dano. E aí, o que eu fiz aqui? Eu fiz algumas vezes. Eu soltei uma lança só, né? Ela dá 3, solta 3, e aí eu fiquei observando mais ou menos os danos que davam.
Então fui vendo ali, tá vendo? 25, 35, 30. Aí beleza. Aí a gente coloca aqui uma luva normal e a gente faz o mesmo aqui, ó. Solta uma, essa aqui saiu com 2. Vamos ter que esperar para comparar no mesmo, né? Na mesma linha. A gente espera aqui, vamos soltar mais uma aqui, ó. Essa saiu com 3. Aí eu vou comparando ali. Então 27, 30, 35, aí 37, 38. Eu vi uns valores um pouquinho maiores. Então vamos pôr de novo aqui. 35, sai tá 36, 40, eu vi um 40. Esse foi o primeiro teste que eu fiz. Então a gente viu ali uma diferença mais ou menos de uns 5 milhões, certo? Então eu tava vendo ali de 30 a 35 com o apoio do destino e com a lendária aqui eu vi 5M a mais. E isso, gente, escala, porque aqui eu tô soltando uma lança só, pra gente conseguir meio que comparar no mesmo nível. Não tô indo ela pros... Não tô socando o dedo aqui e soltando uma atrás da outra. Porque eu quero só comparar esse dano base. Isso escala. Então esse é um ponto. O segundo ponto é o quão rápido eu consigo escalar, porque é o que eu disse. Não tem esse efeito cascata, efeito dominó por conta do amuleto. Então o golpe de sorte não influencia, que eu já expliquei. Então como que eu enxergo isso aqui? Eu seguro o dedo e eu vejo o quão rápido sobe e até onde chega no nível na quantidade de conjurações simultâneas. Então eu não faço nada. O meu teste é esse. Eu seguro o dedo aqui na lança elétrica e eu vejo até onde chega, mais ou menos. E aí eu fui fazendo exatamente isso. Segurei o dedo aqui, e aí vocês estão vendo, ó. Começa bem devagarzinho, e aí começa a ir acelerando, vai acelerando, 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 e vai subindo. Aí eu fiz isso uma vez com uma, vim aqui com a outra, depois e fiz a mesma coisa, né? Esperei, eu fiz esse teste, não vou fazer tudo de novo, eu fiz esse teste algumas vezes até eu ter um valor médio e fui fazendo. E aí eu fui vendo que sobe mais rápido com o apoio do destino e eu consigo subir até valores um pouco mais altos de conjurações simultâneas. E no final, eu fiz algumas vezes, registrei esses valores, fiz uma média e no final, mais ou menos o que eu enxerguei foi isso. Eu usando a lendária, eu tinha mais ou menos ali danos de 35 a 40 milhões, que foi mais ou menos o que a gente viu. Usando o apoio do destino, eu tinha de 30 a 35, a gente perdeu 14% de dano na troca, justamente porque a gente perdeu aquele dano crítico. Mas o número de conjurações simultâneas que eu conseguia ter ativo, eu consegui ter um valor final maior e eu consegui fazer a escala mais rápido. Eu consegui subir do 1 pro 38 mais rápido do que eu subia do 1 pro 33 com a lendária. Então isso faz com que rapidamente eu consiga manter esse número alto mais rápido. E quando você tá passando ali por um momento que deu uma zerada, acabou os bichos e que o seu número de conjurações tá caindo, quando você chega no mob novo, você novamente consegue subir rapidinho, porque você tem um lucky hit alto vindo da punho do destino. E no final das contas, só para vocês entenderem um pouquinho também o impacto do número final de conjurações, eu aumentar aqui 5 conjurações indo de 33 para 38 no final, né? Que você vai sentando o dedo aqui, chega uma hora que ela trava, ela para, ela fica ali, vai, 33, 32, 34, 33, 32, 34, e você fica ali no meio. Aqui vocês viram que eu consegui até bater um 40 ali com o apoio do destino rapidinho, assim, eu não fiquei nem... Eu não usei o ult, porque o ult dá 25% a mais de velocidade de ataque, e isso faz com que aumente um pouquinho mais esse número, eu não usei. Então, só sentando o dedo na lança, chegou em 38, 40 ali. 5, só pra vocês terem ideia aqui, 5 conjurações simultâneas a mais significa, porque eu multiplico por 8% por cada conjuração, significa 40% de aumento de dano. Então, eu tô perdendo 14% ali na base do dano, mas como eu tô tendo mais conjurações no final por conta desse lucky hit mais alto, do golpe de sorte mais alto, no final da escala eu tenho 40% de dano a mais porque eu vou ter mais conjurações ativas. Vocês estão entendendo que não é uma conta fácil de fazer, não é uma análise fácil de fazer. Eu tive que ficar testando lá na sala de treinamento, mas essa foi a minha conclusão final e é por isso que eu tô usando apoios do destino. Quem acompanha aí os gringos sabe que tem os dois caras fodas, assim. Um é o Mekuna, o outro é o Rob. O Rob joga muito de bárbaro, mas ele
né, tá muito hypado por causa de todo esse hype do Mago. Ele fez o Mago se inspirando no próprio Mekuna, porque os dois trocam bastante ideia. E ele começou na build do Mekuna e ele já começou a transicionar. O Mekuna tá usando uma lendária, o Rob tá usando uma Apunho do Destino. O Rob nunca fez essas contas, que eu não vi ele fazendo, mas ele, pelo feeling dele jogando, ele já tava falando que Apunho do Destino vale mais. E aqui eu fiz os meus próprios testes e eu tô confirmando que Apunho do Destino, pra mim, vale realmente a pena usar versus uma lendária normal. Obviamente que a gente tem que considerar que eu tenho uma Apunho do Destino absurda. Tá me dando 100% de lucky hit, de golpe de sorte. Isso tem que ser levado em consideração. Se você tem lá uma Apunho do Destino meia boca, de repente vale mais a pena usar uma normal mesmo. Só essas considerações que você tem que ter. Outra dúvida. Tirael ou Traje do Infinito? Eu comecei usando o Tirael, porque eu dropei também o Tirael bem cedo, tava usando ela. Eu fiz um Tirael absurdo, consegui colocar Triple Masterworking na redução de dano. Eu tava imortal lá dentro fazendo as hordas. Sim, sensacional. E aí, eu vi o Rob novamente. A gente sempre, né, acompanha os caras que são um monstro. E o Rob começou a falar do Traje do Infinito. Então ele foi o primeiro a falar isso. E agora o Mekuna tá seguindo o Rob e também tá testando o Traje do Infinito que eu já vi. E aí fica essa dúvida. Qual que eu uso? E aí a resposta é bem simples. Horda, Tirael, porque a Horda é difícil. Vai fazer pitch, você pode usar o Traje do Infinito, porque no pitch, os bichos, eles estão morrendo até antes de você chegar neles. Eles não estão te encostando. Você tem os seus escudos, tá? Eu fiz aqui, vocês viram. Durante a dungeon inteira, nenhum bicho nem me causou dano. Quem foi me causar dano foi só no final, no boss. Mas o boss, se você fizer as mecânicas, você também não toma dano. Então é bem tranquilo você fazer pitch sem precisar ter uma Tirael. Agora na Horda, a Horda fica difícil fazer sem a Tirael, tá? A Horda, obviamente, eu tô falando de Tier 7, Tier 8. Principalmente a Tier 8. Chega na Tier 8, pega a Hellfire, começa a chover fogo do céu, começa a vir os bichão, os maiorzão que tem aquele machado, uma machadada na sua cabeça, morre na hora. Porque a gente já não tem muita vida, eu só tenho 15 mil de vida. A gente tem os escudinhos, mas escudinho é de 15 mil também. Então, nas hordas, eu senti que sem a Tirael ficou difícil. Se você não tem a Tirael, nunca dropou, uma alternativa é mudar a calça. Eu tô usando essa calça aqui, que ela me dá um golpe de sorte de 10% de reduzir o cooldown do meu ult. Do meu super ali, que aqui no caso é as correntes instáveis, que eu uso bastante para aumentar o número de conjurações e também por conta da velocidade de ataque. E eu tenho sempre isso ativo, sempre ativo, por conta dessa calça. Se você não tem a Tirael, o que você pode fazer é colocar aqui um aspecto defensivo, de vez de colocar esse que te ajuda no cooldown. Aí você não vai ter o ult sempre ativo, mas você vai pelo menos ter um pouquinho mais de redução aqui de dano com a calça. Essa é uma alternativa aí para quem não dropou a Tirael ainda. Mas é isso. Se você tem os dois itens, você pega um deles, o Tirael, e usa na Horda, e pro pitch, para puxar pitch, você vai usar o Traje do Infinito. Que você vai usar o Traje do Infinito porque faz uma diferença absurda no dano, tá? Só para mostrar aqui para vocês, já que a gente tá fazendo os testezinhos, ó. Então esse dano que a gente tá vendo aí, Traje do Infinito. Então é o dano que a gente, ó, 25, 40, vi um 40 ali, 35, 39, vi outro 40. Beleza. Aí vou trocar aqui pra Tirael. A gente coloca a Tirael. 19, 20, 16. Metade do dano, gente. Metade do dano. Então faz uma diferença absurda no dano. Então se você quer puxar pitch, quer fazer leaderboard com seus amigos, com seu clã e quer puxar o pitch mais alto possível, vai pro Traje do Infinito que você dobra o seu dano. Versus a Tirael. Outra dúvida aqui. Vontade de Tibalt versus uma calça lendária. Eu tava usando a vontade de Tibalt. Se você não tá com a build redondinha, ela ajuda com mana também.
porque ela vai te dando 50 de mana toda vez que você usa teleporte e o Flame Shield e o escudinho de fogo. E ela tem um pouquinho de redução de dano. Eu ainda dropei essa aí, que ela não tá com o máximo ali de 20% no dano, no aumento do dano, mas ela veio com GA na redução de dano. Então ela tava me ajudando um pouquinho com isso também. Mas quando a minha build começou a ficar com cooldown mais acertadinho e aí eu comecei a precisar menos castar a orb e já tô castando direto só a lança, eu vi que dava, que eu não precisava mais dessa mana, eu vi que dava pra melhorar e trocar por uma calça. E essa calça também não foi ideia minha, Mekuna. Mekuna começou a fazer isso pra puxar pitch, justamente porque você quer ter o seu ult ativo a maior quantidade de tempo possível. E esse afixo aqui faz com que você fique 100% do seu ult ativo 100% do tempo. Então, excelente. Em termos de dano, mesmo que você tenha uma T-Bout de 20%, você tem 20% multiplicativo de dano só quando você tá dando teleporte e o Flame Shield. Com uma calça aqui, que nem a minha, que eu tenho GA na inteligência e eu consegui fazer 2 Masterwork nela, ela foi pra 221. 221 e agora foi bufada, não é mais 10%, não é mais 1% para cada 10 de inteligência. Eles, agora, se eu não me engano, para cada 10 de inteligência, é 12% de aumento de dano. Então, isso escala melhor do que, por exemplo, o Bárbaro, que é 1 para 10. Então, o que faz isso faz com que esses 221 de inteligência te dê um multiplicativo que cobre esses 52 mais esses 20 aqui. Então, ele cobre o dano. Então, dano, ela fica de igual para igual, mas aqui você, porque é um dano base, você tem esse multiplicativo 100% do tempo. Aqui é só quando você está implacável. Então, você já ganhou no dano aí. Na vida máxima, é muito mais fácil você achar uma calça com GA na vida máxima do que você achar uma T-Bout com GA na vida máxima. Então aqui eu também ganhei na vida máxima e ainda coloquei um Tempering de mais vida máxima. Então, no final das contas, com essa vida aqui, eu tô também batendo essa redução de dano que a T-Bout tinha. Aí eu tô tendo mais aqui quase 10% aumento de chance de golpe de sorte. E vocês sabem que isso ajuda a escalar. O golpe de sorte ajuda a escalar toda a build e fazer aquela cascata, efeito dominó da Frozen Orb com as conjurações. Então é muito bom, muito interessante você ter esse tempering aqui na calça. E esse afixo lendário aqui é muito bom. Então, no final das contas, recomendo fortemente. Se você já tem os cooldown, resumindo, se você já tá com os cooldown, já tem Chaco, já tem Tal Racha, tá com um amuleto bom, tira o seu T-Bout e bota uma calça lendária, que vai ser muito melhor. Então, no final é isso, gente. É Chaco na cabeça, Traje do Infinito aqui no peitoral, Punho do Destino aqui no braço, uma calça lendária com o Arauto Laranja aqui na calça, Exu, né? Relíquia de Exu. Exu. E aí, se você tiver a minha sorte de pegar uma com GA no dano de acerto crítico e ainda meter Masterworking, ela tá te dando uma ajuda ali muito forte no dano de acerto crítico e ela dá ali a chance de acerto crítico que você também precisa para o negócio fugir totalmente do controle. Essa bota aqui é essencial para build. Você vai pegar um cajado, né, um staff. Por quê? Porque essa é a sua principal fonte de dano, que é energia estilhaçante. Então, você pega um cajado para dobrar esse valor. Então, assim, não tem nem dúvida aqui. Você não vai usar 2 armas. Você vai usar um cajado. Vai tentar pegar lá o seu amuletinho. A gente já explicou o que você tem que procurar no seu amuleto. Tal racha, redução de recarga, muito forte. E aí, um amuletinho aqui, um anelzinho aqui, lendário, normalzinho, que você vai colocar dano de acerto crítico, redução de recarga, acerto crítico, velocidade de ataque, vai colocar o Masterwork no dano de acerto crítico, a gente já expliquei que isso faz com que os danos ali das suas lanças, né, da energia estilhaçante vão pra casa do cacete. E, ponto importante, que eu ainda não tinha comentado até agora, o aspecto aqui do anel tem que ser o aspecto da órbita congelada. Por quê? Porque ele faz com que exploda 2 vezes, toda a orbe vai explodir 2 vezes, e se a gente voltar aqui no vidro frio, a gente vai lembrar
que toda vez que explodir uma orb, vai reduzir o cooldown das suas lanças. Então isso faz com que cada orb lançada reduza o dobro ali. Então eu tenho 0,7, vai reduzir 1,4 segundos toda vez que eu soltar uma orb, porque agora a orb explode 2 vezes. Então tem uma interação aqui, tem uma sinergia muito legal entre esse afixo aqui com o novo amuleto. Então se você estava se perguntando, eu dropei o anel Uber, o Starless Sky, posso usar no lugar desse anel lendário? Não, não pode. Você não pode usar, não pode. Eu tenho o anel e eu não uso justamente porque você precisa desse afixo lendário aqui, beleza? Então posso usar o Starless Sky no lugar do Tal Racha? Também não, porque o Starless Sky não tem redução de recarga e a redução de recarga aqui faz diferença, a gente já viu isso. Que você quer lançar muita lança, você quer soltar lança atrás de lança, lá atrás de lança, e vocês estão vendo aqui que a redução de recarga da minha lança está em 6,88. Se eu tirar aqui e eu olhar aqui minha lança de novo, ela está com 15,6 segundos de base de redução de recarga. Então eu coloco aqui, cai para 7, 6, abaixo de 7. Vocês estão vendo a diferença? Então é muito mais fácil você reduzir um cooldown de 6, 7 do que reduzir um cooldown de 15. Então faz muita diferença você ter um Tal Racha aqui. É isso em relação aos itens. Indo para as habilidades aqui, o link está embaixo, como sempre. Deixei ali a minha build no planner do Max Roll, que eu gosto de usar o planner do Max Roll, e para vocês acompanharem, mas eu vou passar aqui só rapidamente pelo que é mais importante, tá? Então vamos olhar o que é mais importante aqui. Importante aqui. Aqui eu coloquei só um pontinho, se você está se perguntando, só um pontinho, porque senão ele não abria para eu seguir adiante. Isso aqui, setas carregadas, muita gente pergunta. A gente não usa na build, mas quando você está com a ult ativa, ela solta. E aí o que eu quero aqui é essa redução de dano aqui. Então toda vez que um inimigo for acertado pela seta carregada, eu tenho 25% a menos de dano. Ele vai me causar 25% a menos de dano. É isso que eu quero. Isso tá sempre rolando quando eu tenho o ult ativo, e eu tô sempre com o ult ativo por causa da calça. O escudo flamejante, a gente usa ele, mas eu não coloquei nenhum ponto porque eu tenho Chaco, não precisou. Eu tenho aqui 9 de Glass Cannon, de canhão de vidro, porque é 3 dos pontos que eu coloquei, mais 6 lá do meu traje do infinito. Dá pra chegar até 10, se você conseguir Triple Masterwork com GA no Glass Cannon. Dá pra chegar a 10 aqui, isso aumenta bastante, tá vendo? Que eu já tô com um multiplicativo ali de 54%, então muito bom. Aqui, muita gente também pergunta isso, você tem essas duas opções aqui, da armadura gélida, eu coloco aqui porque ela te dá mais um multiplicativo de dano. Isso funciona em boss quando ele tá com stagger, ou em bicho que foi congelado, e você com Frozen Orb, você tá congelando todo mundo. Então isso aqui te dá mais um multiplicativo. Você vai buscando todos os multiplicativos de dano possíveis, né? Vocês estão vendo. Aqui o Lucky Hit, muito importante, aumenta a sua chance de golpe de sorte. Isso aqui, padrão, toda vez que eu soltar, que eu gastar mana, eu vou ter redução de dano. E toda vez que eu soltar uma conjuração, que eu gastar um cooldown, uma recarga, eu ganho 30% de barreira. Como eu tô lá spamando as minhas lanças, eu tô sempre com uma barreira de 30% no mínimo. Maestria de conjuração brilha muito. Isso aqui é a sua principal fonte de dano, seu principal multiplicativo. Aqui, nas lâminas de gelo, você pega porque você quer essa redução de recarga. Mais uma coisa que vai ajudar a reduzir a recarga das suas lanças. E aqui nas lanças, para você atordoar os inimigos. Aqui, 3 pontinhos no fogo devorador para mais um multiplicativo ali de dano crítico de 30%. Aqui, quando eu tava com a build meio capenga, eu pegava aqui e pegava mana. A minha build não precisa mais de mana. Eu tirei daqui e coloquei aqui para dar um danozinho a mais durante a horda, né? Um danozinho a mais nos mobs ali, durante a horda e também durante o pitch. É um danozinho que parece pequeno, mas ele também multiplica por todos os multiplicativos que você tem. Então acaba sendo um dano razoável. Mas é um ponto flexível. Você não precisa... Se você quer colocar em outro lugar, você pode colocar em outro lugar. Aqui é só para ajudar na geração de mana um pouquinho. Também dá para tirar daqui, tá?
A essa altura do campeonato eu já não tô mais precisando muito de mana. Eu poderia. Você pode. É um ponto também flexível. Você pode tirar daqui e tentar buscar mais alguma fonte de dano. Ou, por exemplo, tirar daqui e colocar aqui, ó, pra você aumentar a sua velocidade de movimento. Também é uma mudança bem interessante. Como eu mostrei pra vocês, eu já não tô mais castando muita Frozen Orb. Eu já casto mais lança. Então eu não preciso mais tanto dessa mana. Então essa mudança vocês vão fazer dependendo do quão capenga tá a build dos 6 aí. E o ult aqui a gente vai pegar até o final, porque você quer gerar energia crepitante por conta de um Paragon, tá? No começo, quando a build tá capenga, você precisa da energia crepitante para gerar mana, então você põe aqui e você põe aqui. E mesmo para frente, a gente tem um multiplicador lá nos Paragon, na excelência, que quando você consome energia crepitante, então a gente de qualquer maneira precisa da energia crepitante. E o ult ele te dá 25% de aumento de velocidade de ataque, é muito bom. Aqui também, no começo o Mekuna estava usando essa passiva principal aqui, mas eu fiz testes e essa redução de cooldown não foi significativa no ponto que eu estou da build agora, tá? Então no ponto que eu já tenho aquela redução eu já tô com o meu Chaco absurdo, eu tô com um tal racha absurdo e eu tenho um amuleto que é muito bom também, isso daqui não está sendo significativo, mas esses 25% de redução de dano ajudam bastante, principalmente para quem não tem a Tirael, extremamente importante usar a Maestria de Vir para te ajudar a cobrir essa redução de dano para quem não tem a Tirael. E quando a gente não está usando a Tirael e está fazendo pitch, usando o traje de infinito, eu também vou querer ter esses 25% de redução de dano. Então, brevemente, né? Só para explicar os pontos principais aí e as escolhas principais da árvore de habilidades. E de encantamentos, nós temos 2. Seta de fogo, para deixar todo mundo queimando, padrão, né? De todo mago. E aqui as lâminas de gelo. Vocês viram que eu tenho lâminas de gelo aqui e eu quero castar elas porque é uma conjuração a mais para potencializar e multiplicar, e também porque ela vai ajudar a reduzir os cooldown, e eu não tenho ela na minha barra de habilidades, mas eu tô gerando ela passivamente toda vez que eu consumo recargas. E quando eu tô soltando e spamando as minhas lanças, eu tô cada vez que eu solto uma lança consumindo 7 de recarga. Toda vez que eu consumir 40, toda vez que somar 40, vai gerar uma lâmina de gelo. E quando você tem ela no encantamento, você aumenta o número máximo de lâminas de gelo simultâneas que podem ter ativa de 3 para 6. Então, eu tenho 6, eu posso ter até 6 lâminas de gelo ativa por conta dessa passivinha aqui. E então isso ajuda bastante também a subir o número de conjurações simultâneas, tá? Os principais pontos. Excelência, vocês vão ver aí embaixo que tem o Paragon completinho para vocês no link. Mas como está em inglês, o Max Roll está em inglês, algumas pessoas às vezes têm dificuldade de entender a tradução, qual que é a tradução, até porque nem sempre é totalmente direta. Eu vou brevemente passar pelos pontos aqui. E vou dar os créditos de novo ao Mekuna, que a base desse Paragon foi a base dele. Eu fiz pouquíssimas mudanças que eu achei que foram assim, pouquíssimos, só 2 errinhos que eu achei no Paragon dele. Ele deve ter montado um Paragon inicial e depois não voltou para arrumar. Eu também já não olhei os Paragões mais recentes que ele fez, mas essa excelência aqui, a única coisa que eu mudei é que ele estava pegando aqui no começo essa resistência a elemento, e a gente não precisa dessa resistência a elemento. Nem quando eu não tô usando a Tirael, eu fico com ela capada. Tem resistência a tudo na Exu também, na bota. Então, a inteligência dá bastante resistência a todos os elementos. Então, eu já tô com ela capada sem esses 2 pontos, sem esses 3 pontos que ele sobe aqui. Então, eu peguei só esses 2 aqui, sobrou um a mais que eu pude gastar em outra coisa aqui. E a outra coisa que eu mudei, que ele faz, é que ele desce aqui e ele pega esses dano não físico aqui. Esse dano não físico, ele aumenta um pouquinho o seu dano aditivo de dano não físico, e normalmente a gente faz isso pensando nesse nódulo lendário aqui, que é o do Destino Frígido. Mas eu tirei esses 5 pontinhos aqui, e observando aqui, eu ainda assim tenho o meu Destino Frígido capado. Então o importante é você garantir que você chegou no cap. Como eu tenho bastante de bônus de dano gélido vindo de diversas fontes diferentes,
Mesmo tirando esses pontos aqui, eu ainda consegui chegar no cap. Então não fez falta. E aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui, nesse pedacinho que ele não pega. E esse pedacinho tem o quê? Acerto crítico. E aí por que eu troquei dano não físico por acerto crítico? Porque o dano não físico que eu tenho ali adicional, aqueles 5 pontos ali, era um dano aditivo. Aqui, esse dano de acerto crítico, ele vai multiplicar 2 vezes, porque a gente já expliquei pra vocês. Dano de acerto crítico é o que você quer escalar no máximo. Então, pra mim, foram os únicos 2 pontos do Paragon do Mekuna que eu alterei, que eu dei essa pequena melhorada. Então, vamos rapidinho aqui, só passar. A gente começa com o Elementalista. A gente vem pro board do Instinto Flamejante e a gente vai pegar o Tático, né, o glifo Tático. Aí a gente vai vir pro board do Mestre de Encantamentos e a gente vai pegar o glifo Reforçado. Aí a gente vai vir aqui pro board do Destino Frígido e vai pegar o glifo Carregado. Aí a gente vai vir aqui pro board Evocador Elemental e a gente vai pegar o glifo Conjurador. E esse board aqui é basicamente um board bem de suporte, porque o dano de conjuração que vocês estão vendo ali, 105,4%, ele não aumenta o dano. O dano da lança vai ser aumentado, mas o dano da lança é muito baixinho. O que você quer é aqueles triggers do acerto crítico que vão trigar aquele afixo lendário que a gente colocou no staff. E isso não vai potencializar aquele dano, aquele proc. Mas o que é importante aqui é o aumento da duração das conjurações. Então as suas lanças vão ficar ativas por mais tempo. Isso que é o que é importante aqui nesse glifo. E aqui é a mesma coisa. Isso aqui não é significativo em termos de aumento de dano. Mas o que é sensacional aqui não é nem o dano. O que interessa, esse 60% multiplicativo não é significativo. O que interessa ali é 10% de redução de recarga nas suas conjurações. Então isso aqui que é muito bom. Tá? Esses 10% faz diferença. Então é isso, esse é um board bem de suporte. Aí a gente volta aqui pro outro lado, né? Voltando pro board do Destino Frígido, indo pro outro lado, a gente vem pro board do Condutor Incessante e a gente vai pegar o glifo Destruição, dano de acerto crítico, novamente. Precisa muito, esse aqui é um board essencial. Você colocar a maior quantidade de destreza possível nesse board para maximizar o dano de acerto crítico. Aí a gente vai subir pro board do Calor Calcinante e a gente vai pegar o glifo Exploração. E a gente vai finalizar aqui no board do Surto de Estática e vai pegar o glifo Nutri-Chamas para ganhar mais 10% multiplicativo ali de bônus de dano. Então tem vários aqui que vocês estão vendo que às vezes você pode pensar, nossa, mas não faz muito sentido. Mas o multiplicativo aqui, ó, é 1.1 aqui. Aqui você pega, é mais 1.1 de multiplicativo, entendeu? Então sempre tem um multiplicativo. Até esse aqui, ó, que parece... Pô, aumento do dano da energia crepitante, Molinari. Energia crepitante, o dano é bem merdola. Não é significativo, mas toda vez que você pegar uma energia crepitante, ele vai aumentar todo o seu dano em 15% multiplicativo. O que interessa é a parte de baixo ali. E essa parte de baixo, que é o que eu estou buscando, vai multiplicar o meu dano principal. E aí, meu, dane-se os 105,6%. O que interessa ali é os 15% multiplicativo. Então assim, esse board tá sensacional. Eu fiz peguei a base do Mekuna, fiz essas 2 alterações que eu falei pra vocês. E assim, board com 8 glifos, né? O total são 9 boards. Só tem um board que ele não pegou. Então tá, esse board aqui tá extremamente bem otimizado, tá? E o link tá embaixo pra vocês copiarem, mas o link tá em inglês. E com isso eu finalizo esse guia bem completo da build de lança elétrica. Eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, os meus vídeos acabam ficando um pouquinho longo, porque eu vou na didática, no detalhe do detalhe, realmente para explicar como tudo funciona. Porque assim, eu não quero que ninguém aqui, nenhum seguidor meu, só copie e cole e não entenda realmente o que está acontecendo. Então eu gosto de dar esse nível de detalhe, meus vídeos ficam longos, mas quem me segue já sabe, já está acostumado. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha dado para realmente contribuir aí com a comunidade com mais esse guia. Gostaram? Então comenta aí embaixo, fala que gostou, curte, dá aquela força. Vocês estão ligados que eu não faço sempre esses vídeos, então já que eu fiz esse, deu trabalho pra caramba, então me dá aquela força. E quem não segue, passa a seguir. Quem sabe eu faço mais vídeos. Eu ainda quero explorar, eu já fiz um outro maguinho
Tô tentando fazer ali uma build, a build de fogo, tô tentando fazer a build de Chain Lightning funcionar também. Então vamos ver se eu trago mais guias aí pra vocês. Beleza? Valeu!